Olá, nós estamos outra vez juntos para estudar a Palavra de Deus. É tão bom nós participarmos juntos deste momento que é crescimento para todos nós. É um crescimento para mim, eu espero que esteja sendo um crescimento para você, porque sempre que a gente toma esse livro nas mãos para estudar, bênçãos acontecem, bênçãos são derramadas sobre a nossa vida e através da gente alcançam outras pessoas. Por falar em outras pessoas e alcançar outras pessoas, eu quero relembrar você da importância de você participar como um missionário de Deus através do Facebook do Lar e Família. Você pode não só curtir a nossa página, mas você pode compartilhar as publicações, aumentando o alcance das mensagens que são veiculadas aí através do nosso Facebook e também do nosso Instagram. Mas se você quiser visualizar os programas anteriores, você deve entrar no nosso blog aqui da Novo Tempo e claro, dentro do site do Novo Tempo está o blog do programa Lar e Família. E você também pode fazer o seu pedido do curso Família Feliz. Antes da gente ir para a Bíblia, eu quero ler para você um trecho deste livro aqui, o livro Orientação da Criança, que está dentro desta coleção de livros que não está à venda por aí, mas alguns já têm, vários de vocês já têm. E senão você pode até encontrar esse livro em forma digital. Mas na página 360 desta versão aqui, porque esta é uma versão nova, provavelmente da versão antiga seja a página 518, tem na verdade eu estou lendo um capítulo todo, há um capítulo todo nesse livro muito interessante sobre o culto da família. O título do capítulo, capítulo 78, é O Poder da Oração. Esse capítulo tem servido de referência para mim e para minha casa ao a gente realizar o culto da família. Eu tenho falado várias vezes aqui que o culto da família deve ser curto. Tem gente que acha, eu sei que tem gente que acha que o culto da família, o culto familiar deve ser grandão, porque se é para Deus, então deve fazer bem grandão e um culto comprido. Mas os filhos não aguentam, as pessoas não aguentam. E orações públicas longas cansam até os anjos. Então, escuta uma coisa, neste capítulo aqui, é neste capítulo que nos é dito que o culto da família deve ser bem curto, mas ele deve ser constante, ele deve ser todos os dias, e ele deve ser 2 vezes ao dia. Isto é muito importante para a nossa vida em família. Isso regra as rotinas da casa. Isso atrai bênçãos espirituais, mas existem também bênçãos relacionais. Agora, olha aqui a opinião da autora. A autora desse livro, eu respeito muito, não a ela, mas a origem desses escritos. Ela diz aqui, na página 360 dessa versão, 518 da versão anterior, diz assim: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Ela está querendo dizer um lar sem o culto da família. E ela continua dizendo: eu não me sinto segura em uma casa assim, nem uma noite sequer. Porque ela viajava muito e naquela época os hotéis não eram muito comuns. Você tinha que ficar na casa de irmãos da igreja, de pessoas, familiares, quando não haviam familiares, outras pessoas. E ela dizia: se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor de Deus. Eu acho muito significativa essa declaração, porque essa autora diz, inspirada por Deus, eu creio que é inspirada por Deus, ela diz que não se sentia segura numa casa em que não havia culto da família. Por que ela não se sentia segura em uma casa em que não havia culto da família? Porque o que torna uma família cristã é o culto da família. É através do culto que os pais dizem de maneira formal para os filhos e para o universo, para os anjos de Deus, para os anjos que não são de Deus também, nós queremos servir ao Senhor.
Quem comanda esta casa é o Senhor. Deus tem o controle das coisas dessa casa. Isso é muito sério, isso é muito importante e isso influencia toda a rotina, toda a dinâmica, toda a economia da casa. Tudo que acontece na casa vai ser influenciado pelo culto da família. E o final do texto diz que os filhos revelam, a vida dos filhos vai revelar se numa casa tem culto da família ou não tem culto da família. Parece uma coisa simples, mas não é simples. A gente, para ter culto da família em casa, precisa não só de uma decisão firme, a gente precisa de um milagre de Deus. Mas Deus é especialista em milagres e Ele pode responder orações. Então, se você quer estabelecer o culto da família em sua casa, ore a Deus, peça ajuda a Deus. Pode estar alguém aí me perguntando, e a gente não entrou no assunto de hoje, né? Mas deixa eu aproveitar, porque esse assunto é muito importante. Pode alguém aí estar perguntando, como a gente faz o culto da família? Olha, lá em casa, pela manhã, hoje nós fizemos o culto da família em casa. Nós acordamos até um pouco atrasados, mas a gente, se preciso for, deixa de comer, mas não deixa de fazer o culto da família. O culto é mais importante do que trabalho. Se for preciso perder o trabalho, a gente perde o trabalho para fazer o culto da família. Apesar de que não precisa perder, é só você acordar na hora correta e você faz o culto em 5, 7 minutos no máximo. É um culto Caleb. Alguns sabem, alguns entendem o que é isso. Caleb é um projeto de voluntariado, um projeto missionário e a ação que representa o Caleb é essa aqui. Então, a gente brincando diz que o nosso culto é um culto Caleb porque é um culto deve ser de 5 minutos. É um alvo que a gente persegue. Claro que nem sempre é possível você fazer em 5 minutos, mas é para a gente entender que o culto deve ser realmente rápido. Então, o que você faz no culto? Hoje de manhã, o que a gente fez? Nós escolhemos um hino, pegamos o hinário, abrimos, cantamos um hino, terminamos o hino, nós lemos uma página de um livro que nós compramos todos os anos esse livro. Esse livro se chama Meditações Diárias. Então, nós lemos a página referente ao dia de hoje desse livro, que inclusive esse ano está muito interessante mesmo. Tem a ver com a história da igreja. Então, sempre tem um verso da Bíblia e um comentário embaixo. A gente leva quanto tempo para ler essa página? Uma página tem o quê? Quantos parágrafos? Vai ter aí 5, 6, 7 parágrafos? Você leva 3, 4 minutos para ler isso, mais uns 2 minutos para cantar. Terminamos de ler, fazemos uma oração juntos. A gente pergunta se alguém tem algum motivo especial para orar. Nós também já temos alguns motivos que são motivos da família para orar. Nós estamos orando por algumas pessoas. Então, este é o momento da oração. Nos levantamos da oração, cada rato para o seu buraco. Vamos pôr a roupa, vamos tomar o desjejum e vamos cuidar da vida e vamos correr, porque a vida não para. Mas a vida, a rotina da casa precisa começar com o culto da família. Isto é muito importante. Então, se você quer saber mais sobre culto da família, você pode ler este livro, Orientação da Criança. Eu prefiro o livro físico, mas se você não tiver acesso ao livro físico, é melhor ler no livro físico. Existem pesquisas mostrando que você compreende mais, você aproveita mais quando você lê no livro físico. Mas se você não tiver acesso ao livro físico, há versões gratuitas que você pode baixar da internet, você pode ler esse que é o capítulo 78 do livro Orientação da Criança. Mas leia o livro todo, porque esse livro vai fazer a diferença no futuro dos seus filhos. Agora, ponto final nessa breve introdução, que foi quase o programa todo, foi quase o primeiro bloco todo do programa de hoje, e vamos para a Palavra de Deus, porque o nosso objetivo aqui no programa Lar e Família é estudar a Bíblia, que é a Palavra de Deus, que nos torna sábios para a salvação. E não só para a salvação, mas para esta vida também. Bom, salvação já começa nessa vida, né? E eu quero relembrar a você o texto base que nós temos usado até agora, que está no capítulo 1 de Romanos. Hoje nós já estamos passando para o capítulo 2, mas no capítulo 1, verso 16, Paulo diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para você, mas você tem que ter contato com o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas.
estritamente falando, os evangelhos são aqueles 4 que você conhece: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João, claro. Agora, de maneira mais ampla, toda a Bíblia é constituída de boas novas, de que Deus ama. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Todo o plano de Deus são boas novas. Então, a gente, de maneira ampla, poderia dizer que toda a Bíblia é o Evangelho. Então, se você crê em Deus, agora você precisa começar a buscar o Evangelho, ler o Evangelho, desenvolver rotinas diárias de leitura da Palavra de Deus e deixar que a Palavra de Deus tome conta da sua mente e comece a afetar e influenciar os seus processos mentais, os seus pensamentos, as suas reações, as suas ações. Existem pensamentos que nós não temos a permissão de ter. Isso se chama higiene mental. Eu preciso saber que tem algumas coisas que eu posso pensar e tem outras coisas que eu não posso pensar. Eu não tenho liberdade para pensar. E eu devo lutar ativamente contra esses pensamentos. Mas como que a gente luta contra pensamentos impróprios? Colocando outros no lugar. Não adianta você lutar contra pensamentos impróprios dizendo assim: a partir de agora eu não vou mais pensar nisso. Não adianta. Você, ao dizer eu não vou mais pensar nisso, acabou de pensar. Então, como que você afasta pensamentos inapropriados da sua cabeça? Você precisa colocar pensamentos novos. Você precisa colocar outras coisas. E eu quero oferecer para você a sugestão de colocar a palavra de Deus na sua mente. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você esconde a palavra de Deus, você memoriza a palavra de Deus, você sublinha a palavra de Deus e deixa que ela tome conta dos seus processos mentais, do seu raciocínio, dos seus pensamentos, das suas emoções. E então, Deus começa a proteger e começa a aparecer salvação para você. E quando vem salvação para você, vem salvação para a sua casa também. Bom, o texto de hoje está em Romanos capítulo 2, o primeiro texto é verso 4. Você já vai abrindo a sua Bíblia aí, porque a gente vai para o intervalo agora. E na volta do intervalo nós vamos ler capítulo 2 de Romanos, verso 4. Até já, voltamos já já. Foi rapidinho, não foi? Já estamos de volta para o segundo bloco do programa Lar e Família. Nós estamos numa série sobre o livro de Romanos. Eu quero aproveitar esse iniciozinho para relembrar a você de curtir o nosso Facebook, compartilhar as nossas publicações, também seguir o nosso Instagram. E se você quer acessar programas anteriores, você deve entrar no blog do programa Lar e Família, lá no site da Novo Tempo. Se você quer contato com a gente, utilize o Facebook. Essa é a melhor maneira de você entrar em contato com a gente aqui do programa Lar e Família. Vamos para o estudo da Palavra de Deus? Pegue aí a sua Bíblia. Claro, se você tem condição de estar com a sua Bíblia em mãos agora. Romanos capítulo 2. Eu quero só relembrar a você que Paulo escreve o livro de Romanos para a igreja cristã que estava começando a se formar em Roma. E você lembra, nós já estudamos isso em programas anteriores, que por volta do ano 49 da nossa era, começou a haver uma celeuma, uma briga, uma controvérsia tão grande entre judeus e cristãos, porque alguns judeus se converteram ao cristianismo e alguns gentios, ou seja, que não eram judeus, se converteram ao cristianismo, e esses conversos, tanto dos judeus como dos gentios, formaram a primeira igreja cristã. Mas esses judeus que não se converteram, que permaneceram no judaísmo apenas, eles começaram a perseguir e discutir e brigar, e houve uma confusão tão grande em relação a esse assunto que o imperador Cláudio, no ano 49, expulsa todos os judeus de Roma. Não quero confusão aqui, vão todos embora, e expulsou todos os judeus de Roma. Quais os judeus tiveram que sair? Saíram os judeus que não eram cristãos e saíram os judeus que eram cristãos. Ainda continuavam sendo judeus, tinham todos os costumes judaicos, todas as festas judaicas,
todos os ritos de purificação judaicos, mas eram cristãos. Junto na igreja havia um grupo que não era judeu, eram gentios. Eles não respeitavam as festas judaicas, eram cristãos, frequentavam a igreja, observavam a lei de Deus, mas não eram judeus. Então, esses judeus aqui saíram com a expulsão de Cláudio no ano 49. Só que no ano 54 volta todo mundo para Roma. E agora esses judeus que eram cristãos voltam para a igreja e encontram a igreja administrada, controlada, liderada por gentios. E aí eles entram e começa a haver um certo mal-estar, acusações mútuas, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo do livro de Romanos. Algumas acusações. E Paulo, então, escreve a carta aos romanos para tentar harmonizar essas desavenças, minimizar esses problemas, essas diferenças entre esses dois grupos dentro da igreja de Roma. Nós não vamos nos ater muito a essa confusãozinha que eles tiveram ali na igreja de Roma, né? Essa briga aí dos crentes. Não, e nem foi briga, foi na verdade uma dissensão entre eles. E Paulo os ajuda a resolver essa dissensão. Nós vamos pensar do livro de Romanos alguns textos que são importantes para nós que estamos estudando assuntos de família, de casa, de lar, de filhos, de pai, de casamento, de coisas relacionadas à família. Então nós vamos pensar alguns textos que nos servem de princípios importantes para a vida em família. Aqui no capítulo 2, o resumo do capítulo 2 é Paulo falando contra a hipocrisia de judeus que acusavam os gentios de não praticarem os seus rituais, as suas cerimônias, mas lá no fundo muitos deles não tinham um coração santificado. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado com a hipocrisia. Você acusa que os outros estão errados, você diz que os outros estão errados, mas você também erra. Talvez você esconda melhor os seus erros, mas você também é uma pessoa errada. Então você é indesculpável diante de Deus. Este é o resumo do capítulo 2. E eu queria destacar alguns textos, que agora sim nós vamos estudar esses textos, porque esses textos estabelecem princípios que regem relacionamentos. O primeiro desses textos, que é um texto que eu sugiro a você que marque na sua Bíblia, é o texto de Romanos capítulo 2, o verso 4. Este texto é importante. Esse texto é muito importante. Eu vou repetir, esse texto é extremamente importante porque ele pode fazer a diferença nos seus relacionamentos. Você está enfrentando um problema com o seu cônjuge ou você está enfrentando um problema com seus filhos, os seus filhos estão errados, os seus filhos estão agredindo você de maneira injusta, tomara que não seja justa. Às vezes, quando é justo, a gente também não reconhece, a gente não enxerga. A gente, quando está dentro do quadro, não consegue ver o frame, né? As bordas do quadro. Então, é muito difícil a gente reconhecer os próprios erros. Mas vamos deixar isso para lá? Vamos pensar, você está sofrendo porque tem filhos que estão atacando você, estão agindo de maneira injusta com você, ou você está sofrendo por algum membro da família estendida que tem atacado você, que tem maltratado você, você está sofrendo abuso por uma sogra, talvez a sua seja única, porque as sogras são muito queridas normalmente, talvez a sua seja única, mas você está aí sofrendo um certo abuso, não sei qual é o problema que você está passando aí na sua casa, talvez o problema seja com o seu cônjuge, que está maltratando você, o seu cônjuge está abusando você. E olha, eu não acredito nessa história que é só mulher que sofre abuso, não. Não é só mulher, não. Tem homem sofrendo abuso, é que homem tem vergonha de contar. Mas tem homem sofrendo abuso dentro de casa, assim. Não importa, homem ou mulher, está sofrendo abuso dentro de casa? Abuso não é uma coisa correta. Nós vamos ter uma outra série de programas no futuro falando sobre abuso. O abuso não é correto? Claro que não é. Mas como eu devo reagir? Então, nesse texto, Paulo vai explicar como que Deus reage ante o pecado, ante o nosso pecado, diante do nosso pecado.
nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós não queremos saber de Deus. O que Deus faz para nos levar ao arrependimento? Será que Deus fica fazendo ameaças? Deus fica dizendo assim, olha, cuidado aí, hein? Cuidado aí para você não me ouvir, a minha mão vai pesar sobre você. Olha, tem um fogo bem quentinho esperando você, hein? Cuidado aí, se você não me ouvir. É assim que Deus age? Tem gente que acredita nisso, tem gente que está ensinando esse tipo de coisa. Agora, qual é a estratégia de Deus para me levar ao arrependimento? Qual é a estratégia de Deus para levar você ao arrependimento? Então, vamos a esse texto. Esse texto eu queria que ficasse muito bem destacado a estratégia de Deus para levar alguém ao arrependimento. Se eu entender a estratégia de Deus, eu devo compreender que se eu agir como Deus age, esta é a minha única esperança de resolver o problema. E se eu não resolver desse jeito, não vou resolver de outro jeito. De outro jeito eu só vou piorar. Então, qual é a estratégia de Deus? Romanos capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, bondade de Deus, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha, Paulo aqui está falando de várias coisas. Paulo está falando da riqueza da bondade de Deus, da tolerância de Deus. O que é tolerância? Tolerância é flexibilidade, tolerância envolve suportar. Não está confortável, mas você vai aguentando. Longanimidade é outra palavra que ele usa aqui. Longanimidade é a tolerância ao extremo. Quer dizer, o ânimo longo você pode esticar, que ele não arrebenta, estica, isto é longanimidade. E o outro provoca, e você está ali suportando. Isso se chama longanimidade, um ânimo longo. E Paulo está dizendo aqui que é justamente isto, a bondade de Deus, que me conduz ao arrependimento. A única coisa que pode conduzir um filho, um cônjuge, uma sogra, um sogro, um cunhado, um tio, uma tia, não sei, quem quer que seja, que errou contra você, que está errando contra você, que está abusando de você, a única maneira que existe para levar essa pessoa ao arrependimento não é ameaça, não é xingamento, não é discussão, não é arrazoado, não é a lógica. Quem está errado, na maioria das vezes, já sabe que está errado, mas continua errando. Nada disso vai ajudar. Só tem uma coisa que pode resolver. Deus, na sua sabedoria, Jesus, na sua sabedoria, usou esta única coisa, que é a bondade. E a gente está falando aqui do ministério da bondade. Bom, você vai ter que tomar uma decisão. A sua decisão, e eu também, nós temos que tomar uma decisão. Quando nós somos confrontados com as fraquezas, os erros, os abusos que a gente sofre por parte das outras pessoas. Ou nós seguimos a inclinação da nossa própria cabeça, somos sensuais, fazemos aquilo que os sentidos mandam fazer. Se eu reajo de acordo com os meus sentidos, porque a minha vontade é vingar, a minha vontade é tomar um tapa, dá 2, dá 3. A minha vontade pisou no meu pé, eu piso 2 vezes no seu. Essa é a minha vontade, essa é a minha inclinação natural. Mas eu preciso optar entre seguir aquilo que eu acho que eu devo fazer ou seguir aquilo que a palavra de Deus acha que eu devo fazer e me indica para fazer. Então aqui nós estamos recebendo um conselho precioso da palavra de Deus. Se você está sofrendo, hoje Deus está chamando você para exercer o ministério da misericórdia. E nessa maneira você se une a Cristo nos seus sofrimentos. Como Cristo sofreu para poder salvar, você talvez esteja sendo chamado para se unir a Cristo nos sofrimentos de Cristo, para poder salvar, para poder ajudar alguém, para poder levar alguém ao arrependimento, não esfregando no rosto da pessoa o seu erro, não,
mas demonstrando bondade, demonstrando amor, demonstrando carinho. Carinho e bondade não é falta de limite, é manter os limites, mas carinho, bondade, amor. Esse é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus para a gente ter um coração novo. Eu quero pedir a Jesus, Jesus me dá um coração novo. Eu quero ser bom, não quero ter ações boas, eu quero ser bom. Só o Espírito Santo pode me fazer bom. Vamos pedir isso para Deus hoje. Vamos pedir para o Espírito Santo um coração novo. Deus abençoe você. A gente volta no próximo programa para continuar a falar sobre esse tema. Até lá.